Priscila Asbeck, quem vem conversar com a gente, para que nós possamos agora ter atenção sobre a enchente na Espanha e todos os problemas que ocorrem. 217 pessoas, é inacreditável, né, Asbeck? O número está aparecendo aqui na tela, ó, 217 pessoas mortas. O rei da Espanha foi recebido com protestos ao visitar a região afetada pelas enchentes. Quero te ouvir, por favor, Asbeck. Elisa, bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham. Boa tarde também a todos que nos acompanham. A gente já vinha noticiando algumas reclamações por parte de moradores sobre essa tragédia que já é a segunda maior inundação a atingir a Europa no século. Só perde em número de mortes para as enchentes que afetaram Portugal, que inundaram Portugal em 1967, quando 500 pessoas foram mortas. E agora, então, os números de mortes continuam subindo, são 217, como você disse, e ainda há dezenas de pessoas que estão desaparecidas por causa de danificações nas redes de telefonia, de transportes. Não há um número preciso sobre quantas pessoas ainda estão desaparecidas, mas só nessa cidade, na cidade de Paiporta, que fica na região de Valência, na verdade uma vila que fica na região de Valência, foram mais de 60 mortos. E aí o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez e também o rei Filipe VI, acompanhado da rainha Letícia, foram exatamente até essa vila e foram muito mal recebidos. Inclusive há relatos de que pessoas jogaram objetos, imagens nas redes sociais que mostram esses objetos sendo atirados na direção tanto do primeiro-ministro Pedro Sánchez quanto do rei e da rainha, e também em direção ao líder da região de Valência, que é o Carlos Mazón. Os distritos lá funcionam de forma diferente do Brasil, mas então ele coordena, como se fosse um prefeito da região de Valência, e ele também era alvo desses protestos. Esses manifestantes, eles gritavam assassinos, assassinos. Um deles, por exemplo, disse diretamente para o rei: vocês sabiam o que ia acontecer e ninguém fez nada para evitar. O rei chegou a tentar conversar com as pessoas, mas não conseguiu, porque as pessoas estavam muito bravas. Então os assessores do rei retiram ele do local. A gente consegue ver nas imagens, inclusive, algumas dessas cenas. E também a rainha Letícia tentou conversar com algumas pessoas. Inclusive tem algumas imagens em que a rainha Letícia aparece chorando. Em algum momento também o rei Filipe VI aparece abraçando um dos moradores, mas depois a raiva tomou conta da população, que começou então a gritar essas palavras de ordem, dizendo que eles sabiam do que estava acontecendo, gritando assassinos, e também fazendo um protesto contra esse líder regional, Carlos Mazón, dizendo renúncia de Mazón. E quantas mortes, eram algumas das palavras então que eram proferidas por essa população da região. Também no sábado, Carlos Mazón tinha anunciado, que é esse prefeito da região de Valência, tinha anunciado um pacote de ajuda econômica, também tinha prometido à população um retorno à normalidade, depois que uma confusão se instalou na vila de Paiporta, com 82 pessoas sendo detidas depois que elas começaram a saquear algumas lojas. Então, depois de todas as enchentes, depois de toda a dor da morte de entes queridos, também houve problemas ligados à escassez de mantimentos básicos. Então, essa população, por exemplo, estava saqueando algumas lojas dos locais. Então, uma situação muito complicada. Depois, o líder de Valência postou nas redes sociais que compreende a raiva pública e disse que é claro que eu ficarei aqui para recebê-la, entendê-la. É minha obrigação política e moral. A atitude do rei esta manhã tem sido exemplar, foi o que postou então Carlos Mazón. São 217 mortos, como a gente disse, Elisa, e essas enchentes, elas atingiram a região principalmente de Valência, no leste do país, na terça-feira, com pontes que desabaram, estradas que foram completamente interditadas. Até ontem e hoje também os socorristas tentavam ver se encontravam pessoas sobreviventes em meio aos destroços, dentro dos carros que ficaram completamente empilhados, alagados, mas depois de 5 dias dessa tragédia, infelizmente, as esperanças de encontrar pessoas com vida são muito baixas, e isso dá espaço para que a população se revolte, fale que as autoridades deveriam ter feito alertas antes, deveriam ter avisado sobre a gravidade dessas enchentes que viriam até a região. E também muitas pessoas reclamam sobre a demora, sobre a lentidão na resposta a esse desastre. Eu volto com você, Elisa.